Bem, boa tarde. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra, né? Eu fui aluna de graduação, mestrado, doutorado e dei 7 anos de aula na PUC. Então é muito bom estar de volta a casa, né? Então o que a gente vai mostrar aqui hoje é sobre, na verdade, eu sou secretária de transportes desde 1º de janeiro de 2021, convidada pelo prefeito, e pegamos o sistema de transporte numa enorme crise, né? Uma enorme crise que já vinha se arrastando desde a recessão de 2015, né? Então a gente tinha uma queda do número de passageiros já de mais ou menos 1/4 no sistema. E a gente chega em 2019 e começa uma pandemia, né? Então uma crise muito grande, uma queda de 75% do número de passageiros, que durou, não foi um mês como a gente imaginava no começo, nem 3, durou muito tempo. E a gente teve uma gestão passada do prefeito anterior, diríamos, desorganizada. Então a gente chegou com um grande desafio de, né, na verdade, propor um novo modelo de gestão. Eu vou apresentar um pouco para vocês o que a gente fez e os resultados que a gente tem tido até agora. Então, falando um pouco do que é o modelo antigo, né? Então, a gente tinha um modelo, né, onde você tinha uma concessão integral. Você tinha um único contrato, né, com os consórcios, e esse concessionário ele fazia diversos tipos de atividades muito diferentes, né? Então, ele é o bilheteiro, ele coleta o dinheiro, a tarifa paga pelo usuário, ele é o dono da frota, ele opera essa frota, ele faz gestão de terminais e estações, ele é dono das garagens e também operava o sistema BRT. Então, a primeira coisa que salta aos olhos é você ter na verdade, que você tem um único ator que faz atividades muito diferentes. Bem, essa pessoa não pode ser tão boa em fazer tudo isso, ao mesmo tempo, atividades tão diferentes. A segunda coisa importante desse contrato é que a única remuneração desse concessionário era a tarifa paga pelo passageiro. Ou seja, todo o risco de demanda está alocado para esse concessionário. Se você tem uma queda de passageiros, é um problema só do concessionário, não havia nenhum subsídio público nesse sistema. O que a gente propôs de novo modelo, estamos implementando, é um modelo bastante diferente, tá? Onde, na verdade, o município fica com risco de demanda e subsidia a operação. Tá? Mas, para isso, você tem que fazer uma mudança institucional profunda. A primeira coisa é você ter um concessionário específico para fazer o sistema de bilhetagem, tá? A coleta do dinheiro. Por que isso é importante? É muito estranho você pagar o que falta para a mesma pessoa que te diz quanto arrecadou. Isso não parece ser muito confiável, né? Como fala, né, a própria pessoa cuidando do galinheiro. Então, a gente fez uma licitação de bilhetagem, tá, que começa a ser implantada agora, 19 de julho, no BRT. Então, todos vocês vão ser apresentados a um novo cartão, muito simpático, chamado Jaé, tá, que vai operar em todos os modos do município do Rio, com validadores novos, modernos, aceita Pix, QR Code, o que você imaginar, esse validador novo vai aceitar. E aí, todo o dinheiro pago pelos usuários, eles não vão direto para o operador, eles vão para uma conta municipal. E aí eu, podendo receber dinheiro do Tesouro, pago aos operadores pelo quilômetro rodado, pelo serviço efetivamente prestado. Tá? Então, esse é um novo modelo que a gente já está em curso com ele no BRT e um modelo híbrido que eu vou falar para vocês nas linhas urbanas, né, nos ônibus comuns. A bilhetagem, né, ela vai ser na verdade, a gente foi a primeira cidade do Brasil a fazer uma licitação de bilhetagem. Tá? A ideia é que a gente tenha um sistema completamente transparente dessa arrecadação, desse dinheiro pago pelo usuário. Né? Hoje a gente tem uma caixa preta, a gente não sabe, a gente não tem como auditar esses dados. E a gente tem, além disso, problemas muito graves, como o crédito que fica 1 ano no cartão, ele expira. Então, todo mundo que na pandemia deixou de usar o seu cartão de transporte, esse dinheiro expirou. E ninguém sabe quanto é e para onde ele foi. Né? Então, você tem um problema grave de transparência nesse sistema antigo. Então, a gente vai ter os dados da Receita, a gente vai ter informação de bilhetagem online, então a gente já consegue ver com os primeiros testes mapas de calor de onde as pessoas estão embarcando, o que nos permite planejar o sistema de uma forma muito melhor. E todos os dados operacionais, porque o GPS vai estar dentro do validador, assim como um sensor de temperatura. Então, a gente vai saber eletronicamente se o ar-condicionado do ônibus está ligado ou não está ligado.
E a gente vai remunerar os operadores, as concessionárias, pelo aquilo que ele efetivamente presta de serviço. Hoje em dia, né, a gente já está há 1 ano com um sistema híbrido, a gente já está subsidiando as linhas de ônibus comuns. Isso foi feito através de um acordo judicial, né, com o Ministério Público, Prefeitura e operadores, onde a gente tem um sistema híbrido, porque eles ainda arrecadam o dinheiro da bilhetagem. Então, o que a gente faz é, além do dinheiro pago pelo usuário, eu dou um complemento para você pelo quilômetro, que hoje em dia está em R$ 2,97 por quilômetro. Tá? Assim, o município garante aos consórcios uma receita de R$ 9,17 por quilômetro. Tá? Então, todo esse sistema, como a gente paga, como a gente apura, é tudo feito em código aberto. Tá? Tem relatórios, o código são públicos, que você baixa no GitHub. E o que a gente faz é mais ou menos isso para apurar uma viagem. Tá? A gente pega o sinal do GPS, isso aqui é uma linha, né, de ônibus, isso aqui é o ponto inicial, isso aqui é o ponto final. Então, a gente faz 3 verificações para pagar efetivamente esse operador. Primeiro, se o veículo comunicou um sinal de GPS a 500 metros do ponto inicial e do ponto final. Depois, se ele na verdade, comunicou em 50% do tempo previsto para essa linha. Por contrato, ele tem que comunicar uma posição de GPS a cada 1 minuto. A gente permite que isso seja metade do tempo, porque você tem áreas de sombra, quedas de operadora. E a terceira verificação é se 80% dessas comunicações estão dentro do itinerário previsto para a linha. 3 verificações feitas, a gente fala que essa viagem foi feita, quantos quilômetros tem essa viagem, a gente paga ele pelo serviço que ele prestou. Fazer e implementar isso tem sido uma loucura, foram muitas coisas que sido feitas para isso, audiências públicas, uma nova estrutura de dados, dashboards, na verdade, algoritmos, reuniões semanais, e agora a prefeitura, na verdade, ela demanda um determinado plano operacional dos operadores. Isso nunca aconteceu antes. As linhas eram concedidas e ele botava fazia o que ele achava. Agora não, falava, você tem que dar tal número de viagens por dia, e se ele não atinge 80% dessa meta, ele não recebe nenhum subsídio. Então, a gente tem esse mínimo que ele tem que cumprir. O que a gente conseguiu fazer em 1 ano de acordo? Isso aqui é um GIF. Cada ponto desse é um ônibus que voltou a circular na cidade desde junho do ano passado. Tá? Então, aqui em amarelo é o Intersul, são as linhas da Zona Sul, Internorte, Transcarioca e na Zona Oeste. Então, esses foram todos os ônibus que a gente conseguiu voltar a circular na cidade em 1 ano de acordo. É muito importante isso porque essas linhas, esses ônibus que pararam de rodar, eram o quê? Eram linhas cuja receita paga pelo usuário não valia a pena para ele operar. Era uma linha deficitária. O que ele arrecadava não pagava o custo do pneu, do diesel, do motorista. Quando você paga por quilômetro, se o ônibus está cheio ou está vazio, para de importar para ele. E aí ele volta a rodar a linha. Uma outra forma da gente ver isso, tá? Aí era o grau. A gente mapeou 657 pontos de ônibus na cidade, onde não passava nenhum ônibus. Era um ônibus sem nenhum serviço. E a gente conseguiu reativar esses pontos de ônibus, tá? Reconectando bairros da cidade que estavam completamente isolados, como Sepetiba. Você não tinha como sair ou entrar de Sepetiba. Você não conseguia pegar um ônibus, uma van, nada. Tá? Então, bairros foram reconectados à cidade. A maioria na Zona Oeste. Então, são 90 pontos em Santa Cruz, 73 em Sepetiba, 80 em Campo Grande. Né? Então, muito mais nessa área mais distante da cidade. Isso foi a linha de ônibus. O BRT, que eu acho que é um caso que a gente vê muito. Né? Esse sistema, quando o Eduardo Paes saiu na outra gestão, ele deixou esse sistema com mais ou menos 400 ônibus rodando. Quando a gente chega em março de 21, a gente tem 120 ônibus rodando nos 3 corredores. Com uma frota caindo aos pedaços. 1/3 das estações fechadas. Fechadas, depredadas, queimadas. Tá? E as obras da Transbrasil paradas. Então, a gente entendeu que o sistema ia parar. Então, a gente fez uma intervenção. Né? É esse momento que eu falo que eu dei uma rasgadinha no meu currículo, né, no meu diploma de economista liberal da PUC, e a gente fez uma intervenção pública numa empresa privada. Né, professor?
A gente criou uma empresa pública chamada Mob Rio, que hoje opera o BRT. Então, a gente tem que passar uma lei na Câmara para a contratação temporária. Empregamos agora motoristas e mecânicos e licitamos pneu, detetização, lavagem de ônibus, ou seja, um completo inferno. Mas a gente já está na rua com uma outra licitação. Então, a gente criou uma empresa pública, porque você fazer uma intervenção numa empresa privada é um instituto jurídico muito frágil. Então, a gente operou dessa forma por 1 ano e viu que seria muito frágil juridicamente. Então, a gente criou uma empresa pública e migrou toda essa mão de obra. A gente opera hoje o BRT. A gente criou linhas eventuais, diretões, com ônibus comuns, porque não se consegue alugar um ônibus articulado, infelizmente. E a gente comprou toda a nova frota do BRT, 561 ônibus. 291 já estão entregues, já estão rodando. Com isso, a gente conseguiu reinaugurar os corredores da Transolímpica, Transcarioca e o lote 0 da Transoeste, que só operam com ônibus novos agora. A gente também implantou um programa com os guardas e PM chamado BRT Seguro, por uma questão de furto de tudo que você pode imaginar, fios, corrimões, painéis nas estações, além de muita evasão. A gente conseguiu baixar evasão em mais ou menos 50% e problemas de vandalismo em 90%. A gente reformou, agora já são 95% do sistema, faltam 6 estações para serem reformadas. A gente reformou 120 estações do sistema. A gente vai transformar, na Zona Oeste, né, na Transoeste especificamente, a gente vai estar refazendo a pista, mudando de asfalto para concreto e transformando 5 estações em terminais. Isso está em obra. Isso é um exemplo, tá? Então, ali antes é a estação de Pingo d'Água. Você vê que isso aqui é um módulozinho pequenininho do BRT, uma área ainda com características rurais na cidade, mas você tem um fluxo de pessoas. Você chega nessa estação 5 horas da manhã, é um enxame de pessoas vindo de bicicleta para pegar a estação. E a gente vai transformar mais ou menos nisso aqui, uma coisa muito maior, com uma urbanização da praça, um bicicletário para 600 bicicletas, integração com van, ônibus, etc. Então, como a gente falou, requalificação da pista, retomada das obras da Transbrasil, a gente criou garagens públicas, então a gente vai falar disso, é muito importante. E a gente está construindo o terminal intermodal Gentileza, ali do outro lado da rodoviária, onde vai terminar a Transbrasil. E ali tem uma integração do BRT, Transbrasil, o VLT, que a gente estende 1 quilômetro, e os ônibus. Esse aqui vai ser o TIG. Se vocês passarem por ali, a obra está indo de vento em popa. O que é assim, uma coisa muito importante, né? Quando me chamaram, poxa, mas o que a gente só comprou ônibus a diesel, né? Eu estou no seminário de transição energética, então o que isso tem a ver com transição energética? A gente sabe que a maior contribuição de emissões hoje são as cidades. E dentro das cidades, a maior contribuição é o transporte. A primeira coisa para a gente pensar em transição energética é o transporte público. Porque as pessoas ainda andam muito de carro, a cidade é uma cidade muito congestionada, então acho que recuperar o transporte público é um primeiro passo essencial para você pensar numa transição energética. E as pessoas falam, mas as pessoas têm muita resistência de largar o seu carro e pegar um ônibus. E o que a gente está vendo com o BRT é que, quando você dá um transporte público de qualidade, as pessoas respondem muito rápido. Então, a gente está vendo um aumento de demanda muito alto. Tá? Em muito pouco tempo de reinauguração dos corredores. Então, a gente, aqui na Transcarioca, volta, isso. A gente já está com um aumento, isso em 1 mês a gente teve um aumento de 20%, agora a gente já está quase 40% de aumento de número de passageiros. Tá? A gente reduziu o intervalo em 70%, é um ônibus novo. Então, isso aqui é uma estação em Madureira, antes de a gente ter a frota nova com a frota nova. Você bota muito mais ônibus, com mais qualidade, a estação fica vazia, você reduz tempo. A Transolímpica, a gente teve um aumento de 36%. Na verdade, agora já está em 50%. A gente já bateu a nossa projeção de demanda de 2026. O corredor está com uma demanda maior do que já esteve historicamente. Tá? A Transoeste ainda está com ônibus antigo, porque a gente está em obras na pista, mas também conseguiu reduzir intervalos, alocando toda a frota antiga para a Transoeste. Vou correr que meu tempo já está acabando.
Outras coisas que a gente fez, né? A gente tinha painéis com televisão nas estações que davam tempo de chegada. Infelizmente, existe muito vandalismo e depredação. Então, a gente inaugurou um sistema novo. É uma placa de aço com um adesivo de um QR Code. As estações têm um Wi-Fi, você aponta, ele abre uma página do Google Chrome e te diz em quanto tempo seu ônibus vai chegar. Tá? Então, é uma forma também mais barata e limpa de você dar informação para o usuário. Acho que eu vou parar por aqui, porque eu não tenho mais tempo. Ou posso ter um chorinho? Posso ter um chorinho? Então tá bom. Para retomar a minha fama de economista liberal, a gente vai voltar a fazer uma concessão para a operação do BRT. Tá? Só que em moldes muito diferentes. A gente entende, se a gente faz uma licitação com os mesmos moldes, as mesmas pessoas vão ganhar, e a gente queria mais competitividade. Então, num mercado onde você tem, se você botar que a compra do ônibus fica com o operador, a gente fez um investimento de 1,5 bilhão em ônibus novos. E uma garagem é um terreno enorme, tem que ser extremamente bem localizado, perto de um corredor, para diminuir a quilometragem morta, que é exatamente a quilometragem entre a garagem e a entrada no corredor. Ou seja, quem já tem um terreno é quem vai entrar na licitação. Então, para atrair mais competidores, a gente criou garagens públicas. A gente pegou as 3 garagens que existiam do sistema BRT, desapropriou, pagou direitinho os seus ex-proprietários, estamos reformando e estamos criando 3 garagens novas, uma em Deodoro e uma em Paciência. Dessa forma, é uma licitação onde qualquer operador de fora do Brasil, de fora da cidade, da América Latina, pode vir operar, porque a gente fala, a garagem está aqui, os ônibus estão aqui, só precisa entrar e saber dirigir. Então, a gente espera ter uma concorrência de fato internacional nessa licitação. É um pagamento por quilômetro, desconto na remuneração por má prestação do serviço, uma frota municipal. Eu vou passar. Então, só para falar dos próximos passos, né? A gente, a maio atrasou um pouco por questões de Tribunal de Contas, mas a gente agora em junho deve abrir os envelopes dessa nova concessão do BRT. Em julho, a gente começa a implantação da nova bilhetagem no Rio. A gente espera terminar esse ciclo esse ano, e ano que vem não teremos mais Rio Card no Rio de Janeiro. O restante da frota para Transoeste e Transbrasil começa a chegar em outubro. Então, a gente espera que, em abril, a gente esteja com a Transbrasil, Transoeste, todo o sistema BRT completamente renovado, com uma nova frota, tá? E uma nova bilhetagem. Esse é como é que vai ser o sistema em 2024. É isso. Obrigada.